que todos sintam em seus corações o meu amor, a minha alegria, a minha gratidão em ter todos vocês nessa manhã de hoje. Lembrando que nós somos essas criaturas de Deus e que estamos no caminho do aprendizado, da experienciação, do testemunho, do ser divino que somos, de fazer crescer, florescer e frutificar a semente divina colocado por Deus de infinito amor, misericórdia e bondade em nosso ser espiritual desde quando fomos criados. Meus amados, sentimos em nossos corações, a cada dia mais, que nós não somos nossos corpos, mas que nós temos os nossos corpos como instrumento divino, sublime, maravilhoso, como instrumento do aprimoramento para que na nossa intimidade cresça e floresça esse amor que já existe em todos nós. E, como sempre fazemos nos nossos encontros, não tem como nós começarmos as nossas manhãs conforme conceituado, trazido, esclarecido pela nossa doutrina de amor e de paz e de luz, cujo o esclarecimento da equipe do Espírito de Verdade, quando perguntado, Kardec perguntou para essa equipe qual era o caminho, qual era a forma, o que nós deveríamos seguir para alcançar a plenitude da felicidade, do amor. E a equipe do Espírito de Verdade não titubeou e respondeu claramente: vide o modelo, o guia, o farol da humanidade, Jesus. Esse Espírito magnânimo, que ao longo dos bilhões e bilhões de anos do seu caminho evolutivo, já construiu e fez crescer e florescer o amor, que, como missão, recebeu de Deus, o nosso Pai, o trabalho de organização de uma escola planetária para acolher nós, espíritos de Deus, no momento evolutivo ao qual nós aqui estamos como humanidade. Então não tem como nós começarmos as nossas manhãs se não for buscando na intimidade dos nossos corações campos energéticos vibratórios, para que possamos sintonizar com esse infinito amor do nosso amado Mestre Jesus. E, especialmente, perdoe-me se sempre eu repito isso, mas eu também preciso aprender e o ouvido mais perto do que eu falo é o meu, para que eu possa sempre estar na minha memória, na minha mente, nas minhas criações mentais, que nós nos encontramos no terceiro milênio, a era do Espírito imortal. A era realmente do Espírito sobrepor sobre a matéria. Então, em um mundo de prova e de expiações que está terminando a noite das provas e das expiações, e está clareando o dia do nosso planeta de regeneração. Então, é momento complexo na intimidade de todos os espíritos ligados à nossa escola planetária, nos dois níveis, encarnados e desencarnados. Então, momentos de aflições, de aferições de valores e de testemunhos. E aí, então, vamos buscar o coração de Jesus, lembrando, dentre tantos os seus ensinamentos, os seus exemplos, mas um deles, como entender esse ensinamento quando ele disse: bem-aventurado vós que estáis aflitos e sofrendo. Como entender o propósito da angústia
da insegurança, do medo. Como entender, bem-aventurado vós que estáis aflitos e sofrendo. E ele continua, vinde a mim, que sou manso e humilde de coração, que comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Porque eu peço apenas que amemos uns aos outros. Oh, meus amados, como compreender essa doutrina de amor, de paz e de luz que vem trazer, tirar o véu dos nossos olhos, vem trazer a lucidez às nossas consciências, dos propósitos ao qual todos nós aqui estamos enfrentando? Porque não é uma circunstância de uma região, de um local, porque isso são necessidades reencarnatórias. Mas é um propósito de transformações, de renovações de sentimentos. Como entender, então, essa bem-aventurança? Como fazer com que esses esclarecimentos, essa compreensão, possa realmente ter efeito nas nossas criações mentais, nos nossos desejos, ter efeito no cotidiano da nossa vida, em todas as nossas relações, seja da nossa relação com Deus, o nosso Pai, seja a nossa relação de nós conosco mesmo, e principalmente seja nas nossas relações com nossos irmãos. Então, nossos encontros têm esse propósito de que juntos possamos ir tendo compreensão, entendimento e conseguindo, através dos nossos sentimentos, não só ter a compreensão e o entendimento, mas sim para que a compreensão e o entendimento passe aos nossos corações, para que nós tenhamos olhos de ver, coração de sentir a grandiosa oportunidade que todos nós nos encontramos. E que todos possam sentir o envolvimento, o amparo, a assistência, o amor dos Espíritos amorosos e bons que organizaram conosco, endossaram as nossas escolhas na nossa reencarnação e nos assistem, nos ajudam, sem nenhum julgamento, sem nenhuma crítica, mas nos amparam, nos assistem, nos ajudam porque nos amam. E quem ama não cobra, não exige. Quem ama, ampara, ajuda e assiste. E quem ama tem os olhos para com o irmão, não ainda do estado de imperfeições e de dificuldades e de fragilidades, mas tem olhos de ver no irmão criatura divina, com as suas dificuldades, com os seus defeitos, com as suas fragilidades, mas consciente que todos nós somos, que é transitório, que é passageiro, esse estado ainda de imperfeições que nós nos encontramos. Então, sentindo esse envolvimento e esse amor, vamos todos nós elevar os nossos pensamentos a Jesus, aos seus mensageiros de luz que nos envolvem com um único sentimento profundo dos nossos corações, de amor e de gratidão a Jesus, a esses Espíritos bons, por tudo nas nossas vidas, pelo local que nascemos, pelo corpo que temos, pela família que temos, pela sociedade que vivemos, pelo país que reencarnamos. Enfim, Jesus, quanta gratidão, Senhor. Mas a cada dia, Jesus, somos conscientes ainda de quantas fragilidades, de quantos impulsos, desejos, vontades
inferiores, que ainda fazem parte do ser espiritual que somos, pelas nossas escolhas, pelas nossas condutas, nas esteiras das nossas reencarnações nos milênios, assim como nesta encarnação. Por isso aqui estamos juntos, Jesus, a rogar-lhe. Ajuda-nos, Senhor, com sua misericórdia e o seu amor, para que faça cessar em nós, em definitivo, o olhar da crítica, do julgamento, da condenação, da falta de paciência, da falta de tolerância, da falta de compreensão. Ajuda-nos, Mestre, para que o seu amor governe os nossos atos, para que a cada dia possamos sermos mais compreensivos, mais tolerantes, mais amorosos e bondosos. Ajuda-nos, Senhor, para que com o nosso esforço, com a nossa dedicação, com a nossa perseverança, com o suor das nossas testas no aprendizado do amor, e já compreendemos, Jesus, que só o amor consegue sanar as imperfeições que carregamos. E o que é o amor, Senhor? O amor é servir sem reclamar, ajudar sem ajudar, sem julgar, compreender e tolerar, servir no limite das nossas forças. Fortaleça-nos, Senhor, para que sejamos dedicados, humildes, generosos, para que todos os atributos que trouxemos, Jesus, sejam utilizados com os recursos do amor. Então, Senhor, ajuda-nos para que as criações mentais do campo vibratório energético que saem das reações dos nossos neurônios, das nossas sinapses, formem campo vibratório de bondade, de alegria de viver, de estímulos, de esperança e de bondade. Que os nossos olhos, Senhor, possam enxergar a beleza em tudo, porque tudo é criação divina, para que a nossa voz, Senhor, seja instrumento de estímulo, de auxílio, de expressão de afeto e de carinho, para que as nossas mãos, Jesus, possam ser instrumento de arramassar a bondade em tudo aquilo que fomos realizar, para que as nossas mãos sejam recursos, Senhor, do seu amor, ao amparo e ao auxílio daqueles que necessitam ainda mais que nós. Para que as nossas pernas, Jesus, quando formos locomover, sejam, em primeiro lugar, para servir aos outros, para levar o amparo e o afeto, para que a nossa presença física, para que a nossa atmosfera psíquica, Senhor, seja estímulos de amparo e de esperança a quem aproximar de nós, para que o nosso olhar, o nosso abraço, a nossa voz sejam um envolvimento de afeto e de amor. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Bem, meus amados,
como sempre, nas nossas manhãs, como recomendação do nosso diretor espiritual, do nosso pequenino grupo de amor, de paz e de luz, o nosso abraço fraterno, que façamos uma leitura breve de reflexão da nossa religação do ser divino que somos com o infinito amor de Deus, nosso Pai. Que, então, trazido pela nossa doutrina de amor e de paz e de luz, o nosso Evangelho, segundo a doutrina espírita. E como estamos trabalhando aí o assunto, né, na reencarnação, continuamos, então, fazendo alguma reflexão no capítulo 4 ainda, né, da conversa de Jesus com Nicodemos, conversa divina, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E como estamos trabalhando, então, aí a compreensão e mais profundidade da reencarnação, como nós, não sei se vai ser possível, mas estamos pretendendo, né? Hoje a gente conseguir acabar de fechar aquilo que é possível no nosso alcance, né? A simplicidade do conteúdo que nós conseguimos compreender, né? Da reencarnação. Então, a gente escolheu o item 23 do capítulo 4, né? Do Evangelho, que é: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o item 23 diz o seguinte, em resumo: 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro além-túmulo. Todo mundo já pensou isso, que na nossa escola planetária aqui, basicamente, existem 4 alternativas do que vai acontecer conosco quando nós deixarmos o corpo, ou mais popularmente falando, né? Quando nós morrermos. Porque eu acredito que todos que estão conectados comigo aqui, e todos encarnados na nossa escola planetária, têm certeza, a única certeza é que irão morrer, ou entre aspas, né? Que deixarão o corpo. Certo? Então, isso aí é lei ao qual todos nós, independentemente de classe social, de país, de conhecimento, de tudo, iremos deixar o corpo. E, basicamente, tem 4 alternativas. Então, vamos analisar, trazido aqui no nosso Evangelho, qual que está pelo bom senso, já pela nossa compreensão, pela razão, porque a nossa doutrina espírita, né, é uma doutrina racional. No entanto, que ela não impõe, não faz prosélito. Todo mundo que a participa é porque já concluiu, na sua intimidade, que a razão, a compreensão, auxilia no entendimento e como lidar com o que sente. Então, diz, tem 4 alternativas. A primeira dela, bom, a hora que eu morrer, bilhões ainda acreditam que não vai ter nada. Então, é o nada, segundo a doutrina materialista. Porque se eu sou só o meu corpo, a hora que as células do meu corpo se desagregam, não tem nada. O que vocês acham dessa doutrina materialista? Apesar que, mesmo não tendo consciência disso, bilhões vivem achando isso. Porque fazem tudo para adquirir aquilo que vai ficar aqui. Então, cada um na sua intimidade, porque isso aqui está fazendo uma formatação da compreensão do nosso projeto reencarnatório. Então, a primeira dela, né? Inclusive, muitos acreditam, e isso foi algo muito profundo, ainda ocorre, e nunca ocorreu, claro, na escola planetária igual está ocorrendo aí na virada do milênio, nesses últimos 20 anos aí, 21 anos, que nós estamos no terceiro milênio, é alguém, sem compreender isso, achando que se matar o corpo, resolveu todos os problemas, resolveu todas as dores e resolveu todas as aflições, e aí, então, suicida. Porque acreditam que não vai ter nada, acabou. Segunda, existem algumas teorias que a hora que a gente deixa o corpo, nós vamos ser absorvidos no todo universal, de acordo com essa teoria, essa doutrina é a panteteísta. Ou seja, então não existe individualidade.
tudo que eu construí aqui, o amor que eu tenho, o que eu aprendi, o meu conhecimento, a minha intelectualidade, a hora que eu deixo o corpo, é a mesma coisa jogar uma gota de água no mar, virou tudo água do mar. Não existe mais eu, porque foi por todo. O que vocês acham? Terceira, a individualidade, né? Ou seja, não, eu vou continuar sendo eu, beleza, com a fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da igreja. Ou seja, ou eu vou para o inferno, ou eu vou para o céu. O que vocês acham? Tá lógico? Inclusive, amados, vocês me perdoam que às vezes eu falo de mim, né? Mas eu não consigo falar também se não for de testemunho que eu enfrentei. Como todo mundo sabe, eu acredito, né, que eu sempre falo isso, que eu nasci e fui criado na roça. E eu estudava numa escola da roça, próximo a 5 quilômetros. E acredito aí que eu estava com uns 10, 11 anos, ainda que eu estava fazendo o último ano da roça. E como nós já carregamos na intimidade de todos nós uma necessidade de uma religiosidade, então foi mandado lá para a nossa escola da roça uns livrinhos de catequese para que nós pudéssemos estudar. E aí marcou-se um tempo e um dia, então, um padre ia lá conosco, conversar conosco e, digamos, nos conceder, nos autorizar a nós fazermos a primeira comunhão. E assim se sucedeu, estudamos o livrinho. E aí chegou o dia, então, que o padre reuniu, nós éramos lá pouco, acho que 12 pessoas, então, que nós iríamos. Então, como era o estímulo, era da Igreja Católica, e a minha família também era católica, que então foi fazer os esclarecimentos para que pudéssemos receber a primeira comunhão. E aquele dia, para mim, marcou meu espírito, porque até hoje eu me lembro disso com clareza, que foi um dia muito aflitivo, porque foi exatamente essa fixação definitiva aqui da sorte me deixou muito profundo, muito triste, angustiadíssimo, porque ele, então, o padre esclareceu que, que se nós fizéssemos coisas não boas aqui, nós iríamos para o inferno. Meus amados, tenho até vergonha de falar, mas foi para mim um choque, porque a primeira coisa que me veio à mente foi que eu, então, eu ia me separar da minha mãe, para sempre. Por quê? Porque na minha conceituação, e é claro que era, a minha mãe era tudo de bom, porque ela que fazia comida para mim, ela me abraçava, ela me beijava, ela falava que me amava, ela que cuidava das minhas roupas, ela punha para dormir e me cobria. Então eu tinha certeza que a sorte dela era o céu. E a minha era o inferno. Por quê? Eu era custoso, eu brigava com meus irmãos, eu matava passarinho de estilingue, eu fazia birra. O duro é que eu já tinha feito isso e que não ia ter mais jeito. E que eu ia eternamente para o inferno. E como é que eu ia fazer sem a minha mãe? Porque eu sabia que ela ia para o céu. Marcou o meu espírito, inclusive eu tive dificuldades depois de estudar essa religião, porque parece que se eu fosse em algo que falasse disso, me atormentava. Porque eu já estava com a sorte lançada. Eu ia para o inferno. Porque eu já tinha feito um monte de coisa errada. Né? Então, perdoa-me que eu abri o parênteses, que foi essa colocação aqui, ao qual eu fui educado inicialmente, né? Que era o quê? Já estava traçado. Minha mãe e meu pai, que eram bons, iam para o céu e eu ia para o inferno. E aí, então, a quarta alternativa do que vai acontecer conosco quando nós deixarmos o corpo. Até agora, qual que está de mais bom senso? Então, vamos lá. Seguinte, a individualidade com o progresso indefinido, ou seja, eu serei eu mesmo, e não alcancei nada em definitivo. Então, ó, a individualidade com o progresso indefinido, segundo a doutrina espírita.
Ou seja, deixei o corpo, serei eu mesmo, num ambiente muito próximo, ou praticamente igual em termos de vibrações, de atração e de sintonia que eu estou vivendo agora, conforme a minha intimidade. De acordo com as duas primeiras, então agora falando das anteriores, porque a doutrina espírita é isso, né? Vou deixar o corpo, serei eu mesmo, e não alcancei nada em definitivo. Qual que é a nossa estruturação da nossa doutrina de amor, e de paz e de luz? Nascer, morrer, renascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Essa é a lei da nossa doutrina de paz e de amor. E não está mais lógico, meus amados. Não está mais em consonância com a lei divina que nós vemos que tudo à nossa volta, os ciclos da nossa caminhada. Então, de acordo com as duas primeiras, o laço de família se rompem depois da morte e não há mais nenhuma experiência no reencontro. Você já pensou? Que dureza. Do nosso convívio aqui, acabou. Definitivo. Bom, morreu, acabou. E a outra, nós misturamos no fluido quântico universal. Com a terceira, a chance de se rever. Ou seja, né, aquela que eu fui educado, né? E eu poderia até rever minha mãe para que ela desencarnasse se eu também fosse para o céu. Só que já estava traçado, eu já sabia o que tinha feito, que eu não ia para o céu. Então, era muito ruim essa doutrina para mim, né? Ou seja, né, a chance de rever, contanto que esteja no mesmo meio. E esse meio pode ser o inferno ou o paraíso. Agora, com a pluralidade das existências, que é inseparável a progressão gradual. Há certeza na quantidade, na continuidade das relações entre aqueles que se amaram, e está aí o que constitui a verdadeira família. Amados, refletindo então nesse texto que nós acabamos de falar agora, né? O que vocês acham que está mais lógico com o infinito amor, com a infinita bondade, com a infinita misericórdia? Quando olhamos para o céu e vemos o sol, as estrelas da noite, a lua, quando vemos o ciclo da chuva, a água, esse fluido, H2O, duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, que compõem esse ciclo de chuvas, que compõem os ciclos para esse fluido, compõe tudo nos nossos alimentos, na nossa vida. Não está mais lógico esse amor? Não está mais lógico o que Jesus disse? Bem-aventurado vós que estáis aflitos e sofrendo, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Eu peço apenas que se amem. Então, o que pode ser mais belo, então, da compreensão do nosso planejamento reencarnatório? Olha que grandiosidade. Como temos falado ao longo dos domingos aí, né? Então, no último domingo, nós paramos dentro do estudo, fazendo um comentário rapidinho, né? Dentro do estudo do nosso projeto reencarnatório, o estudo da nossa anterioridade, estudando a nossa anterioridade, está gravado em nosso corpo perispiritual. Os componentes vibratórios que já adquirimos em sintonia com as leis divinas que regem a nossa consciência. Valores que nós já adquirimos que fazem parte do nosso ser. E carregamos também nossas células perispirituais, pelos inúmeros corpos, pelos inúmeros ambientes que reencarnamos, né? Por sociedade de inúmeros costumes, por relações, e agora que então nós vamos falar algo muito determinante na nossa anterioridade, que é as referências energéticas
com espíritos que nós convivemos. Todas as nossas relações, amados, que seja um bom dia na fila do banco, que seja... Bom, agora a fila do banco não está tendo, porque nós estamos na pandemia, né? Que seja o bom dia do porteiro do prédio, que seja o aceno no trânsito, deixando alguém passar, né? Nós fazemos referências energéticas. Então, o estudo do nosso planejamento reencarnatório, estudamos, então, em junção reencarnatória da ambientação que necessitamos, todo mundo recorda no domingo anterior. Então, hoje nós vamos estudar uma outra injunção reencarnatória, que é, então, baseado nas nossas referências energéticas. Espíritos, irmãos, que, pelas nossas experienciações anteriores, estamos sintonizados pelo fluido cósmico universal que envolve toda a estrutura do nosso planeta e o universo infinito. Nós formamos, então, referências energéticas. E, de acordo com as leis divinas que estão gravadas em nossa consciência, a referência energética padrão do infinito amor de Deus, nosso Pai, é o amor. Então, temos as referências energéticas dos espíritos queridos que nos amam, que nós os amamos, e que nós amamos eles muito. Mas ainda temos referências energéticas de espíritos que nós convivemos. E a nossa convivência não foi no padrão divino das leis do amor, que é tratar todos com benevolência. Aceitar as pessoas assim como elas são. Mas do jeitinho que elas são, não tem que pedir para mudar nada. E ainda nas nossas imperfeições, nas nossas dificuldades, ficamos magoados, não perdoamos, ficamos chateados, ficamos decepcionados. E também isso ocorreu com o irmão nas nossas relações. E como as leis divinas de misericórdia e amor, como nós vimos aqui na doutrina, né? Nascer, morrer, nascer de novo, morrer, progredir sempre. E pelas leis divinas que regem as nossas consciências, que regem o universo infinito, tudo aquilo que nós fizermos que não estiver de acordo com as leis divinas, nós iremos sempre ter oportunidades de refazer. Então, uma segunda injunção reencarnatória que nós temos, na hora do estudo do nosso projeto reencarnatório, que todos sintam aí esses espíritos amorosos e bons com os pergaminhos das nossas assinaturas, dos nossos compromissos com os irmãos que vieram fazer parte da nossa família consanguínea. Porque aí, esse estudo é baseado, então, de com quem nós já estamos em condições e também esse espírito ao qual nós estaremos juntos, esses espíritos que nós estaremos juntos, estão em condições de nos ajudar por amor, nos ajudar, porque, amados, nunca esqueçam disso, repito a falar. Reencarnação, projeto reencarnatório é cooperação, é ajuda mútua, é ajuda sem questionamento, é ajuda no limite das nossas forças. Então, aí, estudando essas nossas experiências anteriores, e para vocês terem ideia de quão complexo é aguardar o momento em que nós podemos fazer um plano para estar com o maior instrumento divino de evolução, que é o nosso corpo físico. Ele vai ser um instrumento para que nós estejamos junto com esses espíritos que têm conosco referência energética. Em primeiro lugar, os bons, os que estruturarão a nossa ajuda, que farão tudo para nos servir e nos ajudar. Em segundo lugar, espíritos que as nossas convivências ainda não são de amor,
de afeto, de carinho, mas que as nossas convivências ainda são de rancor, de insatisfação, de incompreensão. Chegamos até ao termo que se denomina, né, o ódio, porque o ódio é o amor doente. O ciúme é o amor doente. Então, amados, ó, nós lá no mundo espiritual, antes dessa encarnação, felizes demais. Porque estaríamos, como diz o nosso capítulo, ninguém verá o reino divino senão nascer de novo. E nós lá elaborando o nosso plano reencarnatório. E uma vez elaborado o plano, então passou a ser aí uma injunção, uma obrigação reencarnatória. Que cada um sinta aí no seu coração qual foi as referências energéticas que trouxeram esses que estão conosco na nossa família consanguínea. E aí, muitas das vezes, espíritos que nós temos extremada dificuldade, porque ou eles nos subjugaram, ou eles nos humilharam e nós, não tendo amor para perdoar, continuamos ligados. Ou nós o subjugamos, ou nós o traímos, ou nós o lesamos, e eles também não tendo amor a nos perdoar, porque quem perdoa ficou livre. O perdão é a profilaxia da felicidade. Então, aí, vamos organizar o nosso planejamento reencarnatório. E aí nós conseguimos compreender o que eu comecei falando lá, quando Jesus disse, né? Quem está aflito, sofrendo, compreenda. Por quê? Porque é um período no qual nós vamos estarmos juntos nas nossas relações. Então, aí, muitas das vezes, esses espíritos que, amados, quem participa conosco lá no abraço, e que já teve a oportunidade de participar das nossas sessões mediúnicas de tratamento espiritual, ao qual espíritos, né, vem, é trazido a estar conosco e fala, e é perceptível que, amados, todos nós, mas já fizemos dezenas, centenas de planejamentos reencarnatórios, com injunção reencarnatória de amar alguém, de ajudar alguém. Só que aquele foi o meu algoz na outra oportunidade. E ao invés de eu amá-lo agora e ajudá-lo, eu sou o algoz. Quantas reencarnações, amados, já fizemos? Ora, aparentemente, eu sou a vítima, e a hora que muda de lado, aí eu sou o algoz. E nós estamos encontrados nessas manhãs para não mais fazermos isso. Para nós compreendermos, em definitivo, a necessidade do nosso esforço de amar, de perdoar e de compreender. De servir e de ajudar sem nenhum questionamento. Porque muitas vezes nos tratamentos espirituais, quando irmãos com ódio, que estão obsediando o paciente que vai lá, o paciente que já estava com crise de pânico, o paciente que não dormia mais, o paciente que estava com desequilíbrio nas suas células do corpo físico, com alergias que não saram, com desarranjos intestinais que não tem remédio nenhum que faz parar, com crise de pânico, em depressão, e é trazido os irmãos, então, que estão ligados. Porque nesse planejamento reencarnatório, nessa elaboração, amados, é elaborado os irmãos que encontrarão conosco encarnados e os irmãos que encontrarão conosco que estarão desencarnados, mas que têm referência conosco e que na elaboração do nosso projeto, essa referência em determinado momento, que nós chamamos de vetores reencarnacionistas, em determinados momentos, esse campo vibratório expande
E esse irmão, no espaço, como nós temos referência de vivência, nos encontram. E aí, então, os benfeitores amigos acolhendo a todos lá no nosso abraço, no nosso hospital escola, mostra para os dois o quanto essa desdita de agora eu sou o cobrador, agora eu sou o exigente, agora você tem que fazer do jeito que eu quero. Na hora que muda de lado, em outra oportunidade, ó eu, exigindo que faça como eu quero, da forma que eu quero, do jeitinho que eu quero. Então, amados, a estruturação do nosso projeto reencarnatório, com essa injunção reencarnatória, dos espíritos que nos encontrarão, da nossa família consanguínea, da nossa sociedade, os encarnados, que serão nossos amigos, que terão referência energética conosco, que terão alegria de estar conosco, porque nós nos atraímos. Ou vocês acham mesmo, diante de tudo que nós estamos estudando, que é tudo acaso? Que acaso, inteligência é essa? Ou é tudo programa divino? E aí, então, elabora-se o nosso projeto reencarnatório, com a injunção reencarnatória da família consanguínea, da sociedade. Vamos ver dentro dessa sociedade o país, o estado, a localização. E aí, amados, por que dá o nome de injunção reencarnatória? Para os espíritos consanguíneos. Porque não tem jeito. Assim como a junção reencarnatória do país que nasce, da região que nasce, você pode até ir para outro que você continua sendo brasileiro. E na junção reencarnatória da família consanguínea, é o mesmo parâmetro. Não tem jeito daquele lá ser o termo que se usa aqui, né? Meu ex-pai, minha ex-mãe, meu ex-irmão, meu ex-primo, meu ex-cunhado, minha ex-sogra. Não. São injunções. Espíritos que os nossos planejamentos reencarnatórios se entrelaçam com o propósito de cooperação e de amor, de bondade e de ajuda, de amparo e de assistência. E quando nós estamos elaborando o nosso projeto reencarnatório, meus irmãos, eu sugiro, né, que quem puder dispor de um tempinho, estudar o livro Missionário da Luz, capítulo 12 e 13, Planejamento Reencarnatório de Segismundo, para nascerem filhos de Raquel e Adelina. Para ter uma referência de qual será que foi o planejamento reencarnatório de cada um. Essas injunções reencarnatórias. E nesse planejamento, amados, ao que vocês estudarem lá, vocês vão ver que os benfeitores espirituais amigos, nas escolas de elaboração de projetos reencarnatórios no mundo espiritual, eles fazem magnetização, não sei se esse é o termo, é o que eu estou conseguindo dizer, energização das nossas células espirituais e impregnam componentes vibratórios nas nossas células espirituais, que denomina-se vetores reencarnacionistas. Talvez todo mundo aqui não é da área de exatas, né, não vai entender, por exemplo, o que é vetor? Vetor é uma grandeza que tem módulo, direção e sentido. Então, componentes vibratórios nas nossas células espirituais, em determinado momento aqui da nossa reencarnação, é como se eles abrissem. E eles têm direção, módulo e objetivo específico. São vetores reencarnacionistas, que então sinalizarão para nós inclinações, desejos, vontades e, ao mesmo tempo, campo vibratório energético das ondas mentais que nós geramos pelos nossos pensamentos. Espíritos que serão atraídos a nós e nós que seremos atraídos a espíritos, nós que seremos atraídos a circunstâncias que dão nome, então, de vetores reencarnacionistas.
Como, por exemplo, né, simploriamente dizendo que a todos os jovens que estão conosco aqui na oportunidade, por exemplo, de fazer escolhas de que tipo de trabalho vai realizar, que vestibular que vai prestar, que curso que vai fazer. A primeira coisa, então, é basear, não enquanto vai ganhar de dinheiro ou enquanto vai ter poder, mas é sentir na sua intimidade a inclinação, a vontade de fazer o quê? Pais que têm seus filhos nessa oportunidade agora, compreendam como espíritos de Deus e permitam que eles façam essa escolha por esses vetores reencarnacionistas que foram traçados, direcionados na atividade ao qual ele terá a chance de ter maior sucesso, não em ganhar dinheiro, de ser pós-doctor, doctor, de ser referência, a chance de maior sucesso de renovar sentimentos. Porque, amados, mais uma vez, a estruturação do nosso projeto encarnatório não é o que é que nós vamos fazer aqui que é mais importante. É como nós fazemos o que nós propomos a fazer aqui. Pais, então, se você tem seus filhos, é a hora da aplicação agora do projeto encarnatório nos lares. Olhar os seus filhos como espíritos de Deus. E se ele quiser ser professor, se ele quiser ser artista, se ele... ajude-o com amor. Porque falando então dos vetores reencarnacionistas, são esses vetores reencarnacionistas que a misericórdia divina nos concede para nos orientar. Para que nós não sabemos explicar, porque é uma força, uma vontade, um desejo é impregnado em nós de fazer alguma determinada atividade. E às vezes, em muitas famílias consanguíneas, os filhos, às vezes, ou muitas das vezes, não quer fazer aquilo que o pai faz, ou aquilo que a mãe faz. Quer fazer algo totalmente diferente que nunca nenhum deles fizeram. Compreendam. Deixam eles livres. Porque nós só construímos o nosso infinito amor, o reino divino em nossos corações, é com as nossas escolhas. Então, entendendo o planejamento reencarnatório, entendemos, então, essas injunções, as nossas obrigações, que é a cooperação. E aí, amado, nossa, já está passando o tempo demais, vocês me perdoem. Existem os compromissos reencarnatórios que nós assinamos. E compromissos, olha, amados, ao longo dos milênios, ou talvez nessa encarnação, a gente às vezes ainda faz compromisso sabendo que não vai cumprir. Não, eu vou na tua casa amanhã, mas eu já sei de manhã que eu não vou. Pode deixar comigo que eu vou fazer isso, mas eu sei de manhã que eu não vou fazer. Vou mandar uma mensagem para você. Estou dando coisa bem simples, né? Mas os nossos compromissos reencarnatórios que nós fazemos, no plano, a hora que nós estivermos aqui, então, amados, esses encontros nossos, dessas manhãs de domingo, é para nos ajudar. Nós cumprimos esses nossos compromissos. Porque em junção não tem jeito, né? Minha mãe é minha mãe, meu filho é meu filho, e não adianta eu querer, né? Posso até deixar, não querer ver ele, mas é. Agora, compromissos, eu posso cumprir ou não. Como é que vem a ser os nossos compromissos reencarnatórios? O que nós combinamos na sociedade a qual nós nascemos? O que nós combinamos na ambientação de trabalho a qual nós nos propomos a trabalhar? Por que nós somos atraídos a determinados empregos, a determinadas instituições, a determinadas formas? Mas nós observamos isso em nós? Ou nós só fazemos escolhas segundo aquela primeira colocação do tipo de coisas que vai acontecer quando nós deixamos o corpo? Ou nada. Nós só fazemos escolhas, então, baseado naquilo que vai ficar aqui, no materialismo. Como é que é os nossos compromissos? Nós fazemos compromissos todo dia.
Amados, nós fazemos compromisso com as pessoas, com a nossa sociedade, todo dia. E como é que é? Nós temos cumprido esses compromissos? Em todos os anos que nós fomos pensar. Temos cumprido o nosso compromisso que nós fazemos no seio do nosso lar? Ou eu falo só para agradar, eu falo só para tapear? Temos cumprido nossos compromissos na nossa sociedade? O que é que as leis da nossa sociedade falam que nós devemos fazer? Leis humanas e leis divinas. Perdoe-me, que eu vou falar, né, entre tantos compromissos que fazemos, se nós estamos nessa sociedade, com as leis feitas pelos homens dessa sociedade, desse país, desse estado, dessa cidade. Como é que são o cumprimento desses meus compromissos em relação, vamos colocar só apenas um ponto, em relação às coisas materiais? No seguinte aspecto, porque, falando novamente, me perdoa que às vezes eu repito, né? Se nós nascemos nessa sociedade, que as leis foram feitas pelos homens dessa sociedade, devemos cumprir as leis. Nós, às vezes, percebemos que, às vezes, nós não cumprimos o compromisso quando nós... Vou dar um exemplo assim. Vamos fazer a nossa declaração de imposto de renda e vamos tentar burlar alguma coisa para a gente pagar menos imposto. Quando eu vou comprar alguma coisa, eu quero comprar com nota tudo direitinho para que todos os impostos sejam cumpridos. Quando eu vou negociar com alguém, eu quero mesmo comprar o mais barato, se possível, dificultar para ele. Ou eu tenho alegria em fazer a minha declaração de imposto de renda e comprovar que tudo aquilo que eu paguei por mês, mas eu ainda preciso pagar mais. Eu tenho alegria em fazer isso. Quem tem a grandiosa oportunidade, aí fala por mim, de estar à frente de algo que foi me emprestado pela misericórdia divina, que é uma microempresinha. Hora que gera as notas no final do mês. Eu tenho a maior alegria em poder pagar os impostos. Porque são compromissos que o meu espírito imortal fez com a sociedade a qual foi me concedida a oportunidade de viver. Então, meus amados, cada um na sua intimidade perceba a grandiosa oportunidade que nós estamos de compreender isso, para que essa compreensão nos ajude a nós cumprirmos os nossos compromissos reencarnatórios. E aí buscamos, para encerrar, o coração magnânimo de Jesus. Por que com ele, então, farda mais leve, o jugo é suave? Porque ele só nos pede isso. O amor, a compreensão, a execução da nossa parte. Eu só posso fazer a minha parte onde eu estou. O outro, o outro é o outro, é o meu irmão. Ah, mas por que eu vou pagar todos os impostos? Por que eu vou fazer tudo com nota? Se todo mundo... É problema deles. Não é problema meu. Qual é a minha parte? Dentro do meu lar, os espíritos consanguíneos, as minhas relações, como é que eu vou cumprir o meu compromisso reencarnatório de cooperação, de amor, de tolerância e de bondade? Oh, meus amados,
Que esses espíritos amorosos e bons, que envolve todos os nossos corações agora, nessa manhã de hoje, em mais essa oportunidade bendita que Jesus nos concedeu de estarmos juntos, envolvidos pela equipe magnânima do nosso professor Eurípides, cujos vetores reencarnacionistas do nosso espírito está ligado ao seu coração. Esse espírito magnânimo e sua equipe generosa, que compromissou com Jesus, queria nos ajudar nessa encarnação, mais uma vez, a todos nós, no caminho de redenção dos nossos espíritos. Que todos sintam esse envolvimento e esse amor, fortalecendo-nos, para que sejamos perseverantes, Senhor, em amarmos mais, em compreendermos mais, em servirmos mais. Oh, Jesus, se conosco, fortaleça-nos, utilizando os recursos da equipe amorosa do nosso professor Eurípides, concedendo a todos nós, encarnados e desencarnados, ligados neste momento no seu plano divino de amor e redenção, passes energéticos de amor. Que essas doces vibrações amorosas, Jesus, envolva todos os nossos corações, dulcificando-os, para que assim, Senhor, cumpriremos com alegria a nossa programação reencarnatória de aprender a amar. E rogamos, Senhor, que seus mensageiros de luz e do amor magnetize e fluidifique a água dos copos, das garrafas que foram colocados, com os remédios, com as energias, com os fluidos, que ainda tanto nós necessitamos para a harmonia das nossas células, do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. Que assim seja. Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja. Ó Senhor Jesus. Amados irmãos, que todos recebam o meu abraço, a minha alegria, a minha gratidão. Que todos nós tenhamos uma ótima semana de muito amor, dedicação, paciência incessante e muito trabalho. E até o próximo domingo aqui, no mesmo horário, a partir das 9h30, estarei a postos. Se assim, é claro, for a vontade de Deus, o nosso Pai. E mais uma vez, meu muito obrigado a todos, encarnados e desencarnados, que por amor estão conectados com todos os nossos corações em mais essa manhã de hoje. Muito obrigado a todos. Que assim seja.